Carlos, curso segundo período de Engenharia Mecânica. Vou fazer mais algumas questões hoje aqui. Começando pela essa questão 5, do capítulo 14, seção 14.4, do livro Sturt, oitava edição, volume 2. O enunciado diz assim: encontre a equação do plano tangente para a superfície indicada. Bem, aí para fazer isso nós devemos integrar em relação a, derivar em relação a x, né? Aí a função, né, que é z igual a x seno de x mais y, derivando em relação a x, nós vamos ter seno de x mais y mais x cosseno de x mais y. Aí nós aplicamos no ponto menos 1 e 1, né, que são os pontos que foi dado aqui na questão, a função no ponto na superfície indicada, menos 1, 1 e 0. Então nós vamos aplicar aqui, menos 1 e 1. Aí a derivada em relação a x vai ficar seno de 0 menos porque é menos 1, né, que aqui também ficando x, menos cosseno de 0 é igual a menos 1. Aí vamos fazer a mesma coisa em relação a y, aí vai ficar menos cosseno de x mais y, e vai ficar x cosseno de x mais y. Aí aplicando no ponto menos 1 e 1, nós vamos ter zy igual a menos cosseno de 0 é igual a menos 1. Aí aplicando na fórmula, né, z menos z0 igual a f de x de y, que foi o que a gente fez, que é a derivada em relação a x, né, em x menos x0, mais a derivada em relação a y aplicada no ponto, vezes y menos y0. Aí fazendo as contas, substituindo os valores, nós vamos chegar no resultado x mais y mais z igual a 0. Essa é a resposta da questão. Agora a questão 39, da capítulo 14, 14.5, da seção 14.5 do mesmo livro. O comprimento L, a largura W e a altura W e a altura H de uma caixa se altera com o tempo. Em um determinado momento, as dimensões são L1 e W igual a H, que é igual a 2 metros. E L e W estão aumentando em uma taxa de 2 metros por segundo, enquanto H sofre um decréscimo de 3 metros por segundo. Nesse instante, enquanto as taxas que as quantidades estão mudando, o volume, a área de superfície e o comprimento da diagonal. Bem, o volume vai ser a área vezes a largura vezes o comprimento, a altura vezes o comprimento. Aí então nós vamos derivar parcialmente em relação ao comprimento, em relação à largura e em relação à altura. E cada uma dessas nós vamos multiplicar pela taxa, né? Pela taxa de L, pela taxa de W e pela taxa de H, sucessivamente aqui. Aí a gente fazendo isso, nós vamos ter que a derivada parcial vai ser WH vezes 2, que é a taxa de L, mais LH vezes 2, que é a taxa de W, mais LW vezes menos 3, que é a taxa de H, porque ele está sofrendo um decréscimo. Então nós substituímos os valores e vamos chegar que V é igual a 6 metros cúbicos por segundo. Em B, ele pede a área da superfície. Então a área vai ser 2 vezes a área total, né? Eu esqueci de mudar o V ali. Vai ser a área total igual a 2LH mais 2HW mais 2LW. É como se fosse cada lado do cubo, né? Da caixa. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez na questão de cima, nós vamos chegar que a derivada parcial da área total vai ser igual a 10 metros quadrados por segundo. Agora o comprimento da diagonal. A diagonal é calculada pela raiz de L ao quadrado mais W ao quadrado mais H ao quadrado. Fazendo a mesma coisa que a gente fez nas outras duas, nós vamos chegar aqui D. A diagonal não sofre acréscimo nenhum. A taxa, a taxa é 0 metros por segundo. Ok?
Questão 55 agora do capítulo 14, seção 14.6 do mesmo livro. Há algum ponto no hiperboloide x ao quadrado menos y ao quadrado menos z ao quadrado igual a 1, onde o plano tangente é paralelo ao plano z igual a x mais y? Então, nós vamos derivar parcialmente, né? Aí, em relação a x, vai ficar 2x, né? Que vai ficar 2x, 0, que é a derivada parcial de y em relação a x é 0, z é 0 e 1 é 0. Em relação a y, menos 2y, em relação a z, menos 2z. Se a gente igualar cada uma dessas partes em k, que é uma constante, nós vamos ver que a gente não consegue resolver isso, a conta. Então, não vai ter pontos onde o plano tangente é paralelo a esse plano z igual a x mais y. Bem, espero ter ajudado. Falou.